Viver no Brasil certamente não é nada fácil, principalmente quando nós pensamos como país. Nós temos grandes problemas, tais como a segurança, a educação precária, a saúde deficitária, juros altíssimos e por aí vai. Mas quando a gente pensa em cidade, é sobre isso que eu quero falar com vocês. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, cientista social e político e CEO aqui do Instituto IBESP, e hoje eu vou gravar uma série de 5 vídeos destrinchando tudo que aconteceu em 2024. Eu vou explicar aqui detalhadamente, vou tentar ser curto, por isso a gente dividiu em temas aqui para que eu possa focar um pouco mais em cada tema. Essa aqui é uma série onde nós estamos usando como base todas as pesquisas que nós realizamos em 2024 nas eleições municipais. Se você nunca viu uma pesquisa do IBESP, eu vou pedir para subir um mapa aqui para vocês. O que acontece? Nós, quando vamos entender uma cidade, a gente quer entender o que pensa cada região. E quando nós queremos saber qual é o maior problema da região, nós não perguntamos simplesmente qual que é o maior problema da sua cidade. Nós queremos saber, para você viver melhor, o que precisa ser realizado aí no seu bairro. E a soma desses micros problemas de bairro, sim, é o grande problema que o prefeito deve atacar. E aí nós descobrimos coisas sui generis, né? Porque se você, quando pergunta assim, qual é o maior problema da sua cidade? As pessoas falam assim, falta emprego, é a segurança, é a saúde. Mas o que faz as pessoas viverem melhor ali no seu âmbito? E a gente tem uma máxima que é aquela, né? As pessoas vivem nas cidades. Mais do que isso, as pessoas moram numa casa que está dentro de um bairro. Então, usando a nossa metodologia, eu juntei todas as pesquisas que nós fizemos em 2024. Nós trabalhamos em cerca de 5% dos municípios brasileiros. Nós temos aí 5.570 municípios, nós trabalhamos em cerca de 5% deles. E aí, quando eu falo, a gente em todas as regiões do Brasil, norte, sul, região centro-oeste, sudeste e nordeste. Então eu compilei tudo nisso num ponto só para entender, na cabeça dos eleitores brasileiros que moram nas cidades, o que precisa ser realizado. E aqui, esse é um vídeo muito voltado para quem quer discutir cidades, mas também e principalmente para prefeitos, porque isso a gente realiza metodicamente nas cidades que nós acompanhamos, tá? Então aqui eu vou pedir para subir para vocês aqui o nosso gráfico. Se vocês perceberem o gráfico, nós temos aqui 16 temas. Só que eu vou apresentar semana a semana para vocês, porque senão vocês vão focar muito no primeiro tema ali que está com 31.1. E eu quero começar a falar aqui principalmente sobre 4 temas. Esses temas apareceram: turismo, cultura, habitação e urbanismo. Então, na cabeça dos brasileiros, desses 5% de cidades, que eu posso falar para vocês que é uma amostra muito interessante, quando nós pegamos ali a questão de urbanismo, por exemplo, só 0,6 entendem que para essas pessoas viverem melhor ali na sua casa, na sua região, no seu bairro, precisava melhorar a questão do urbanismo. 0,1 questão da habitação, 0,0 alguma coisa, porque houve um arredondamento ali, apareceu, mas menos de 0,1%, que é a questão da cultura. E turismo também apareceu, menos de 0,1%, porque teve o arredondamento, tá? Eu quero começar de trás para frente, tá? Então eu vou começar falando do turismo. O que as pessoas falam do turismo? E eu fiz algumas anotações, peguei todas as pesquisas, analisei todas as cidades, o que as pessoas estavam reclamando. Principalmente assim, olha, a gente mora numa cidade turística, eu tenho um bairro aqui que poderia ser muito favorecido por causa do turismo e simplesmente ele é deixado de lado. E aí a gente perguntava, ok, mas por que você acha que o turismo na sua cidade ele é um problema? E aí eu compilei aqui vários pontos aqui. Primeiro ponto, violência e percepção de insegurança. As pessoas falam assim, olha, a minha cidade tem, o meu bairro, minha região aqui tem um poder muito grande para ter turismo, mas infelizmente tem muita violência, as pessoas vêm para cá, acontece alguma coisa, não querem mais voltar. E aqui eu quero levar para uma pesquisa que nós realizamos ali em torno, um pouquinho antes das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Nós realizamos uma pesquisa no Rio de Janeiro, onde nós tínhamos ali uma obrigação de ouvirmos 300 turistas de outras cidades que não fosse o Rio de Janeiro e 300 turistas de outros países. Essa pesquisa foi muito interessante porque o que acontece? A gente queria entender se as pessoas que estavam ali, turistas, gostariam de voltar para a Olimpíada. Falaram assim, olha, eu sou turista, quero voltar na Olimpíada porque eu gostei. É muito triste dizer isso, mas a maioria não tinha interesse em voltar. Fala assim, não, eu vim aqui para o Rio de Janeiro e pretendo não voltar. E por que isso? É muito triste falar mesmo isso, né? Porque a violência era muito alta. E eu vou aqui, porque quando eu olhei essa pesquisa e lembrei da pesquisa que nós realizamos há 10 anos atrás,
a situação não mudou. Então, em 10 anos, nós temos problemas nas cidades que prejudicam o turismo das cidades, e aqui você tem um problema que a gente já pegou lá em 2015, 2014, se eu não me engano. E aqui eu falo com toda tranquilidade, eu estou aqui um quarteirão da praia, e esses problemas a gente sofre aqui, né? As pessoas vêm e acabam não querendo voltar na sua cidade. E o problema dela, o primeiro problema aqui é a questão da violência. O segundo, aqui, as pessoas reclamam aqui, olha, que falta o poder público promover a minha cidade. Olha, venha conhecer aqui. Você percebe isso, os gestores municipais, estaduais e federal, eles não olham o turismo como um negócio, então eles não promovem. E eu lembro aqui, se você tiver curiosidade de buscar isso, alguns anos atrás, 10 anos mais ou menos, o governo do Peru, que é um país minúsculo perto do Brasil, eu tenho um irmão que mora no Peru, e você via todo dia, na última página da revista Veja, você tinha lá falando, venha para o Peru, venha conhecer o Peru, quer dizer, as pessoas, o governo gastando dinheiro em outro país para falar, vem para cá. E aí isso você não vê no Brasil. Normalmente o que você vê na imprensa de outro país, na imprensa internacional, é falar mal do Brasil, falar dos grandes problemas que nós temos, ao invés de tentar ter uma boa imagem lá e as pessoas se encorajarem a virem. E quando você fala isso em âmbito de cidade, é a mesma coisa. Nunca existe um planejamento de turismo. O que existe é aquele negócio assim, vamos fazer uma festinha na minha cidade aqui e tudo bem. A festinha não é turismo, é um evento que as próprias pessoas da cidade acabam usando e não vem dinheiro novo, né? Terceiro ponto, que é um ponto incrível ainda, que é a dificuldade de acesso e conectividade. As pessoas reclamam, olha, não adianta a pessoa vir aqui para minha cidadezinha aqui, que tem uma praia linda no Ceará, se o cara não tem nem internet, não tem telefone, não pega isso, não pega aquilo. Isso é um problema seríssimo no Brasil. E isso também desencoraja o turismo internacional. As pessoas falam, como é que eu vou num país que não tem conectividade, eu não vou conseguir tirar uma foto e enviar para ninguém. Então esse é um outro problema. Aí aqui um problema mais sério que foi citado, dificuldades ali burocráticas, e aqui eu tentei expandir um pouco, né? O que acontece? Existem problemas burocráticos na cidade que desencorajam o turista mesmo de vir e acabam fazendo com que os maus turistas venham. Por exemplo, a minha cidade, que é um exemplo, as pessoas vêm, pegam um ônibus, fretam um ônibus, entra, esconde o ônibus, vão todo mundo para a praia, suja a praia, vai embora. Deixaram dinheiro na cidade? Não deixaram. Isso não é turismo. Pagaram alguma taxa? Não pagaram. A culpa é da prefeitura? Certamente é, só que aí a gente tem um outro problema, né? Porque a prefeitura não tem braço para conseguir ou ver tudo isso, né? E é o que falta também, é a gente ter organismos aí, a gente sabe que as cidades têm um Contur, que a gente percebe também que falta um trabalho mais técnico, de informação também, para você ter uma atuação. E não acontece. E quando a gente fala de Brasil, o Brasil é interessante, é um país que você tem muito interesse de ir para os Estados Unidos, tem muita gente que tem interesse para lá, para conhecer, tem muita gente que tem interesse lá para tentar trabalhar. Qual é o interesse que as pessoas têm de vir para o Brasil, a não ser fazer um turismo e tal? Qual é o interesse? Mas a gente tem uma burocracia tão grande, o Brasil exige vistos de um monte de países, é que não tem por que você exigir. Ao contrário, venha na minha cidade, venha no meu estado, venha no Brasil. E não é assim que funciona. Aí a gente tem um outro problema que é seríssimo, seríssimo, e a base é a educação, que é a questão de falta de qualificação da mão de obra. Você vai em qualquer país do mundo turístico, as pessoas tentam se matar ali para falar o inglês. Aqui no Brasil é piada as pessoas quererem falar inglês, as pessoas falam, isso é ridículo, por que eu vou falar inglês? Para que eu quero uma segunda língua? E aí você tem um gringo que chega, senta numa cadeira de um restaurante que ninguém fala inglês, ninguém sabe atender, o menu não está em inglês, não está em francês, não está em italiano, não está em espanhol, simplesmente, cara, é isso que tem, se contente com isso. E as pessoas nas cidades reclamam disso, falta qualificação. E aqui eu não culpo o governo, eu culpo as pessoas, né? Porque a gente tem mania de falar assim, o governo podia dar cursinho. Hoje a gente tem na internet 1 milhão de cursos gratuitos, até as pessoas podem estudar gratuitamente e não se esforçam. Então o brasileiro virou um povo folgado, que espera tudo cair no colo e simplesmente depois reclama. Olha, falta qualificação. Ok, você é qualificado? Então isso é que as pessoas reclamaram nas cidades, falta qualificação da mão de obra nossa aqui para receber o turista. Como falta no Brasil. Mas assim, você se qualificou? Não qualificou. Então não tenho o que falar. Infraestrutura turística limitada, fora dos grandes centros. Então assim, você tem nos grandes centros uma estrutura que é muito limitada, e quando você sai dela, a infraestrutura é uma porcaria.
Tá? Você pega algumas cidades, esse modelo, aí Foz do Iguaçu, Fernando de Noronha, tem uma estrutura melhor turística. O Rio de Janeiro um pouco menos, assim. Mas quando você pega algumas cidades que você chega numa praia linda e não tem acesso. Então, assim, então não tem uma infraestrutura, não tem o ônibus que chega, não tem trem. Quando você fala disso, aí você cai no ridículo, né? Porque você tem cidades maravilhosas no Nordeste que você só chega de avião. Não tem um trem que rasgue o Brasil, que você sente aqui e fala assim, ó, eu vou a 300 por hora, e você fala, poxa, mas isso não é possível. Na Europa isso acontece, nos Estados Unidos acontece, no Japão acontece, por que não acontece no Brasil? Eu sei que tem um lobby absurdo de meio ambiente, que não deixa nada ser feito no Brasil, que atrasa o Brasil e depois reclama do Brasil. Mas essa falta de infraestrutura fazendo com que as pessoas não cheguem em lugares isolados, que são lindíssimos, que poderia deixar dinheiro, é uma reclamação das pessoas que moram na cidade e queriam mais turismo, mas eu vejo isso como o Brasil. E aqui eu vou tocar num ponto que isso é o que mais me machuca de tudo. Claro que tudo isso é muito preocupante, mas assim, o que me mata é os altos preços do Brasil. Nessa pesquisa que nós fizemos lá 10 anos atrás, os turistas de outros países, eu não lembro quanto estava a paridade dólar, hoje o dólar está 5 e pouco por um, né? Eu não lembro quanto estava o dólar há 10 anos. Simplesmente as pessoas falam assim, olha, é um absurdo o preço do Brasil. Eu vou comer um prato aqui no Brasil, eu pago o dobro do que eu pagaria no meu país. Você fala, não é possível. Mesmo na paridade, isso acontece. Eu vou te dar um exemplo aqui de um drink. Eu estava conversando ontem com uma pessoa e ele falou assim, eu tenho um drink que serve num restaurante aqui, num bar aqui na nossa cidade, na minha cidade, que é o Aperol, né? Que é um drink que virou um pouquinho moda agora, é um drink italiano. Aí eu falei, quanto custa esse drink? 50 reais. Eu falei, 50 reais? É um drink que vai ali o Aperol, um pedaço de laranja, gelo, ali um espumante e tal. 50 reais. Pois bem, 50 reais dá quase 10 euros. Você toma isso em Milão, que é a cidade mais cara da Itália, por 4 euros. Tá? Então perceba assim, quando você compara o custo nosso, imagina que uma pessoa saia de lá, vem fazer turismo e fala assim, poxa, deixa eu matar a saudade do meu país, vou pedir um Aperol, e ele toma essa trombada na frente. E os turistas de outros países reclamavam demais. É um absurdo o preço do Brasil. Eu não pretendo voltar aqui porque é caro viajar para o Brasil. E é fácil. Entre em qualquer companhia e coloque aí, pegue um resort chique do Brasil e coloque quanto custa uma semana para passar você e sua esposa, ou você e seu esposo, companheiro, companheira, filhos. Coloque aí para passar uma semana com tudo pago num resort. Depois veja esse preço e compare para quantos países você poderia ir gastando menos. Isso você se assusta. Aí você fala, poxa, mas lá eu vou ter comida e bebida de graça. Lá você vai ter cultura e outras coisas que certamente te enriquecerão muito mais do que ficar engordando e ficando bêbado dentro do resort. Mas o preço, o alto custo, o que eu posso falar para vocês, há 10 anos atrás era um problema e piorou agora no Brasil. Tá? Então as pessoas das cidades reclamavam, poxa, a minha cidade é muito cara, as pessoas vêm aqui para comer um peixe na minha praia e saem nervosas, porque quando vem pagar a conta, o cara não gosta. Aqui a gente tem um outro problema que isso as pessoas reclamam que a prefeitura ela não vê aquilo como um negócio, uma política de cidades. Assim, ó, a minha cidade, é o meu caso, é uma cidade turística, eu vou fazer com que as pessoas venham para cá para gastar dinheiro. Praia cheia não é sinônimo de dinheiro. Tá? As pessoas, eu estou a 100 quilômetros de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, com 10 milhões de eleitores. Me desculpa a população, porque eu sempre vejo só o número de eleitores, né? Minha cabeça é focada em política. O que acontece é que as pessoas pegam o carro, pagam um pedágio altíssimo, percebe como o custo é um absurdo, quer dizer, o pedágio, certamente eu acho que é o pedágio mais caro do Brasil, o cara paga um pedágio altíssimo, uma gasolina caríssima, ele chega na minha cidade, com tudo dentro do carro, come, bebe, dorme e tal, deixa ali o seu lixo no chão, vai embora. Que dinheiro que ele trouxe para a cidade? Qual é o turismo? Isso não é turismo. As cidades, nesses 5% de cidades durante 2024, então você imagine que em cada cidade a gente fez em torno de 4 pesquisas, em média 500 entrevistas no mínimo, né? Tem cidade que a gente fez 1.000 e poucas entrevistas, tem cidade que a gente fez 300, mas quando você pega tudo isso, é uma amostra absurda. A gente está falando de uma amostra muito grande. E aí, todas as cidades reclamam disso. Não é visto como planejamento. Simplesmente, vem para cá, tudo bem, fica onde você quiser, faz o que você quiser na praia, ligue a caixa de som alto, aí não tem problema. A gente aqui é uma cidade aberta, inclusiva, né?
Eu não sou nada inclusivo quando eu falo com isso, porque realmente eu moro e me sinto ofendido com tudo isso. E aí você tem aqui um outro problema que as pessoas reclamam, tá, nas cidades, que fala assim, poxa, a gente tem algumas concorrências que não vale a pena. E aqui eu estou falando de cidades no Nordeste, que a gente ouviu mais, e as pessoas falaram isso, e eu citei alguns países que eles colocaram aqui. As pessoas falam assim, poxa, a pessoa não tem interesse em vir para cá, porque hoje, vocês de São Paulo, pegar um avião para cá, ficar num hotel, é mais barato você ir para México, é mais barato você ir para outro lugar do Brasil, do mundo. Você vai lá e vai gastar a mesma coisa andando de avião. Porque o avião aqui no Brasil, você também vai vir de avião para cá, você pega um avião até Cancún e acaba ficando elas por elas, e aí você fala, não, eu prefiro ir para o exterior. Então, sim, esse destino, a questão de a gente tem uma dificuldade com essas concorrências. E aí o turismo doméstico, no geral, o que as pessoas reclamam, não é forte por causa disso, de todos esses problemas. As pessoas, já é caro para a pessoa morar aqui numa cidade qualquer, para lá gastar dinheiro, e às vezes, como o destino é turístico, fica mais caro ainda. Tá? Então esse aqui, quando a gente fala que aqui, subindo o nosso gráfico de novo aqui, o turismo menos de 0,1% reclamou. E mesmo assim, as pessoas reclamaram, né? Me desculpe. Mesmo assim, a gente tem esses temas que foram colocados por eles. Vamos falar agora da cultura. O que as pessoas falaram assim, olha, o problema da minha cidade é a cultura. O principal problema assim, que as pessoas reclamam é o baixo investimento que existe na cultura. E aí você fala assim, poxa, Marcelo, mas a gente vê Lei Rouanet e tal, eu vou falar sobre isso, tá? O orçamento nacional, vou falar orçamento nacional, e das cidades não muda, fica de 0,1% a 0,2% em cultura. Tá? Então, um investimento público, e aí eu vou dar minha opinião, o que eu acho de investimento público em cultura, mas falando disso, se a gente for comparar com outros países, enquanto a gente investe em cerca de 0,1%, 0,2% do orçamento público em cultura, na França, que é um país que tem ali o interesse de turismo, né? Tem ali um investimento de 1%, tá? 1% é investido em cultura. Aí você vai falar, claro, Marcelo, lá tem coisas que custam caríssimo para manter, como o Louvre, como tanta coisa ali, né? A gente tem um outro problema. Se a gente pegar de patrimônio histórico, 60% do patrimônio histórico do mundo está na Itália. Tá? Então lá tem que ter um investimento de manutenção, mas imagina... Pensem bem o número de turista que vai para lá num país com 60 milhões de habitantes, quando a gente tem aqui um país de 215 milhões de habitantes, existe um número absurdo de pessoas indo para lá para gastar dinheiro na cultura. Então, quando você fala, poxa, eu investi, mas como entrou dinheiro, o meu investimento acaba compensando. Aqui no Brasil não existe investimento em cultura. Antes que você pense assim, poxa, mas investimento em cultura, eu sou contra investimento em cultura, porque eu vejo a cultura como negócio. Eu acho que a cultura deve ser como negócio, né? Deve ser tratada como negócio. E em cima disso, é claro que eu não tenho como não falar da Lei Rouanet. Ela foi criada ali em 1991 com a intenção de fomentar a cultura. Mas o que a gente percebe disso, né? A gente percebe que o dinheiro, tem toda aquela discussão, o dinheiro não é público, porque quem dá quem paga é a empresa que ia recolher o imposto e acaba passando o imposto para lá. Qual que é o grande problema que eu vejo nisso, né? A gente tem primeiro, não sou eu que estou falando, mas a gente tem em jornais aqui, existe uma concentração muito grande do dinheiro da Lei Rouanet entregue em duas regiões do país, que é a região, dois estados, que é São Paulo e Rio de Janeiro, né, na região sudeste. Então você pega 80% dos recursos da Lei Rouanet, ela é colocada dentro de São Paulo e Rio de Janeiro. Eu estou no estado de São Paulo. O estado de São Paulo, quando a gente compara com o estado do Maranhão, é um estado muito rico. Então percebe que existe uma destinação de dinheiro da Lei Rouanet para um estado que já é rico, ao invés de você fomentar a cultura em outro lugar. Então, se a intenção em 91 foi uma intenção boa, tá? De repente, no meio do caminho, ela foi sendo deturpada. Da mesma forma que no vídeo passado eu falei da transferência condicionada de renda, que é o Bolsa Família, se a intenção lá em 2004 foi uma intenção boa, ela foi sendo desvirtuada e deve ser revista. Então a Lei Rouanet, eu sou contra, porque eu entendo que a gente tem que ver a cultura como negócio, né? A pessoa, se eu abro uma loja, eu vou colocar todo o meu capital financeiro, o meu capital humano, para tentar fazer aquela loja dar certo. Por que uma pessoa que é músico,
que vai fazer o seu show, ela precisa que o governo pague para depois ela tentar a sorte. Aliás, ela não vai nem tentar sorte, porque ela já está com o custo dela fixo pago. Então, tudo bem, o que vai entrar é lucro. E ainda mais nos 2 estados mais ricos do Brasil. Então, eu acho que isso é um detalhe que, quando a gente ouve todas essas cidades que nós ouvimos, nós percebemos a reclamação das pessoas. Olha, a gente não tem acesso a verba nenhuma, tal. Quando a gente ouve as pessoas dos outros estados, a gente tem a Lei Rouanet, mas a Lei Rouanet também não chega na gente. Então esse é um outro problema. A Lei Rouanet não chega naquela pessoa que tem ali, monta sua peça de teatro, uma peça ali que vai falar sobre algo regional mesmo, tal, que não tem nenhum aparato, né? Ela acaba chegando nas pessoas em cima ali de quem já tem fama. E nós temos um segundo ponto que é crítico, né? Que é a questão da meia entrada. A gente tem hoje um negócio no Brasil que é venda de carteirinha de estudante, né? Por quê? Porque o cara paga a meia entrada. Se a maioria paga a meia entrada, o show tem que ser mais caro. E aí você pega show em São Paulo que custa R$ 1.200. Você fala, como é que eu vou no show de R$ 1.200? Né? Porque uma grande parte está pagando R$ 600. Então, vamos aumentar isso aqui. A gente tem alguns países que me chamam a atenção, que você pega a Coreia do Sul, por exemplo. A Coreia do Sul, ela fez um investimento, se você prestar atenção, do nada começou a aparecer filmes e principalmente grupos de dança tal do K-pop, né? Começou a aparecer. Você acha que isso aí é porque o cara é bom? Não, tudo isso houve uma inteligência por trás para fazer com que as pessoas, que isso desse certo. Isso no país, no Brasil, de repente falte uma visão nas cidades, e aí isso transpassar ali para o Brasil, que é uma visão realmente de cultura negócio. Assim, ó, como é que a gente vai fazer essa cultura, fazer com que a pessoa saia de lá para cá, para tentar fazer com que a cultura vire um negócio, dê dinheiro para aquela pessoa para o ator, para aquela pessoa que está fazendo o seu processo cultural. O que a gente percebe ali que a cultura, a cultura criativa do Brasil, ela não é valorizada mesmo. Mas eu acho que ela não é valorizada principalmente porque as pessoas, o Estado começou a colocar sua mão ali e atrapalhar a cultura das pessoas, né? As pessoas acabaram ficando freadas ali, falam assim, eu não preciso fazer nada bom, afinal de contas eu tenho acesso a uma verba, e o cara que é muito bom, que não tem acesso, acaba não sendo visto. Aí você pode, Marcelo, mas o problema que aí a gente tem é que, poxa, falta de repente organização desse que não tem, tal. Não é simples assim. Há uns anos atrás, um amigo meu, que é de uma grande escola de samba de São Paulo, me chamou e falou assim, olha, eu tenho todo o projeto aqui para aprovar, você tem um jeitinho para aprovar na Lei Rouanet? Eu falei, como jeitinho? Ele falou, não, porque eu só consigo, me passaram que eu só consigo com jeitinho. Então, olha aqui qual é o grande problema nosso, né? Então, ao invés de se preocupar em fazer um grande desfile de escola de samba, coisa que eu também não gosto, mas assim, respeito quem goste, ele estava querendo verba para fazer simplesmente o desfile dele. Aí quando a gente tem mais um problema aqui, a gente tem o terceiro problema, começando do menos pior, indo para o pior, que a gente vai ver na última série desse vídeo, é a questão da habitação. Tá? Então as pessoas nas cidades, em todas essas 5% das cidades brasileiras, em todas as 5 regiões do país, nomearam como o 14º problema, são 16 temas que eu dividi aqui, o 16º turismo, 15º maior problema para as pessoas viverem bem nas suas cidades, a questão da cultura, o 14º é a habitação. Então, aqui primeiro um disclaimerzinho, né? A gente tem no Brasil em torno de 5,8 milhões de déficit habitacional no Brasil, ou seja, a gente tem 5,8 milhões de falta de moradia. Aí você vê tantos projetos de moradia, tal, ainda falta muito. Sem contar que a gente tem 25 milhões de brasileiros, nós temos 215 milhões de brasileiros, 25 milhões deles moram em habitações precárias. Tá? Quando você vê uma favela no Rio de Janeiro, você pensa assim, olha, o que eu poderia fazer para que as pessoas morassem de forma mais digna? Né? Como é que eu faço para as pessoas tivessem uma casa bonitinha, arrumada, onde a pessoa consiga sair e voltar com acessibilidade? E não é o que você vê, e não parece que os políticos têm boa vontade para isso. Então o que as pessoas reclamam nas cidades ali? Elas reclamam assim, falta moradia, falta um projeto de moradia.
Só que esse projeto de moradia não é o prefeito que resolve. Pode ser que um prefeito que tenha condições de fazer um projeto de moradia, mas não é simples para ele. Ele precisa do Estado, ele precisa do governo federal. E a gente já teve várias tentativas, e o que me incomoda demais, essas tentativas que a gente tem no Brasil são tentativas que no marketing é muito bonita, com nome bonito, com programa bonito, tal, mas que você não vê resolver o problema. Você vê, de repente, muito projeto parado, você vê um endividamento das pessoas, que é um outro problema absurdo brasileiro. 44% dos adultos do Brasil estão com o nome sujo. Isso é uma vergonha no nosso país. E como é que essa pessoa vai conseguir crédito ainda para comprar uma casa e pagar a casa ali? A gente tem, claro, uma concentração fundiária, a gente sabe disso. A gente sabe que a gente tem grandes áreas na mão de poucas pessoas. Então vamos pegar e tirar essas áreas das pessoas. Não é assim que funciona. Né? Mas assim, o que você percebe é que a gente tem muita área ociosa que deveria ter uma organização do Estado, juntamente com o proprietário, ou comprar essa área, de fazer ali em conjunto uma parte habitacional. Nada de invasão, isso não existe. Né? O problema do Brasil não é falta de área, a gente tem área demais no Brasil. Se você pegar um avião no Brasil, você vai olhar, você vê poucas concentrações e um absurdo de área aberta, que na verdade ali, se você tiver uma condição de organização, você conseguiria atender. Nós temos um outro ponto que as pessoas reclamam nas cidades, que é a questão da especulação imobiliária. Acontece isso. Então você mora lá numa prainha no Nordeste, e de repente vem uma pessoa que faz pega um pedaço e faz um condomínio de classe alta, e aí começa todo mundo ser comprado, começa a ter uma especulação imobiliária. Isso é normal, acaba acontecendo do mercado. O que o Estado pode fazer? O que os municípios podem fazer? Quando a gente fala de estatuto de cidade, a gente percebe que ele não é respeitado. Você tem uma organização ali de moradia, que é assim, ó, essa área vai ser mais para isso, para aquilo. Você percebe que as cidades, isso é um outro ponto que incomoda muito, quando você olha algumas cidades e percebe que as cidades estão mais organizadas, tem ali, olha, aqui é uma área assim, não é uma divisão de classes, assim, ó, aqui mora a classe baixa, aqui classe alta. É realmente uma organização de cidade onde você tem uma área mais urbana, uma área mais industrial. A gente tem aqui outros problemas que as pessoas reclamam, que eu pus alguns pontos aqui, né, que falta política, a política habitacional é insuficiente, a gente percebe que a Secretaria Municipal de Habitação ela é nunca levada a sério, né, aquela só para distribuir chave, quando o Estado faz casa na cidade, ela vai distribuir chave. Né, então isso é falta de planejamento urbano, isso é óbvio, a gente percebe isso, a gente atende prefeito todos os dias. E nessas cidades as pessoas reclamam, a população fala assim, a minha cidade não tem planejamento nenhum, as coisas vão acontecendo, a gente não sabe nem para que caminho a gente vai. E quando a gente não sabe o caminho que a gente vai, qualquer um serve. Né? Então as pessoas estão indo com falta total de planejamento. É feito um bairro, mas e quem vai ter unidade de saúde? Não sei. Vai ter transporte? Também não sei. Aí a gente tem um outro problema, que é a questão de ausência de reforma urbana. A cidade já está pronta e ninguém sente e fala assim, vamos arrumar isso aqui? Também não tem. E aí a gente tem um problema que as pessoas reclamam, falam assim, eu não consigo crédito. Eu acabei de falar um ponto, 44% das pessoas, dos adultos, estão com o nome sujo. Essa onda, nós tivemos 2 ondas absurdas, que as pessoas falam pouco, mas que eu, na minha intuição aqui, e ouvindo as pessoas, me parece que isso destruiu a economia do Brasil, tirando os juros altos ali, que é um problema que é focal assim no Brasil. Mas a questão desses empréstimos consignados, onde as pessoas caíram, a gente está vendo escândalos agora, onde as pessoas, olha, vem cá, vem pegar dinheiro fácil, vem pegar dinheiro barato, as pessoas preferem sempre o lado mais fácil. E agora o segundo, a questão das bets, que é uma vergonha, eu sou corintiano, a gente vê escândalo todo dia sobre a questão de bets, então eu acho que deu errado, né, gente? Deu errado, vamos arrumar isso aí. Não dá, as pessoas não tem que. Você falar, mas aqui esse é um bom laboratório quando as pessoas falam sobre legalização das drogas, onde quase 90% é contra, nas pesquisas nossas aqui. E aí você já percebeu que no jogo as pessoas caíram muito. Imagina com droga à vontade nas esquinas. E aqui, por fim, o que a gente percebe é a reclamação das pessoas. É a falta de vontade política. Né? A falta de vontade política. Tá? E agora passando aqui para o 13º problema mais citado, dos 10 temas aqui, o 13º
em 16º, o último foi o turismo, que eu destrinchei um pouquinho, cultura em 15º, 14º, habitação. Vocês agora olhando aqui o gráfico, a questão do urbanismo. O que vem a ser urbanismo, né? Para começar, para ficar claro, né? Urbanismo é organização, um sistema de cidades, né? E realmente, e isso aqui é o interessante, as pessoas em uma cidade reclamarem disso. Ela tem muita relação com a habitação, né? Mas as pessoas, elas direcionaram muito para isso aqui, que é a falta de organização de uma cidade. Então a cidade não tem a falta de habitação, transporte público, a mobilidade urbana, equipamentos públicos, estrutura de saneamento. Assim, as cidades não são organizadas. É isso que as pessoas falam. Falam assim, olha, a minha cidade é totalmente desorganizada. E você não vê ninguém sentado na prefeitura organizando a cidade. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente faz um estudo que chama IBEM, onde a gente vai na cidade, a gente faz, ou melhor, a gente faz a pesquisa aqui dentro do nosso escritório, onde a gente, como o mapa que eu mostrei para vocês, a gente entende cada região, o que as pessoas estão mais reclamando, o que faz as pessoas reclamarem, por que elas estão reclamando, como ela avalia o governo, como é que ela poderia avaliar o governo se o prefeito resolvesse aquele problema. Então a gente mostra ali num sistema na internet com login e senha só do prefeito, onde só ele vê, fala, prefeito, o grande problema dessa região aqui é saúde, tem educação, tal. Você é avaliado assim. Se você fizer isso aqui, você pode melhorar a sua avaliação até aqui. Então aqui, eu sei que você tem um orçamento que é contado, aqui trabalha a saúde, porque é isso que vai fazer com que as pessoas vivam melhor. Por isso que se chama IBEM, que é o Índice de Bem-Estar Municipal. A gente quer saber o que faz as pessoas viverem melhor ali na sua região. A pessoa chegar dentro do seu bairro e falar, caramba, como é gostoso chegar na minha casa. Porque ela vive 8 horas na casa dela, ela vive ali no espaço dela, claro que ela pode sair para trabalhar em outro lugar, mas assim, o que as pessoas precisam fazer? O prefeito, a prefeita precisa ser feito ali. E ali você dá um direcionamento de planejamento. O que eu posso dizer para vocês, isso aqui é o que eu vou falar, pretendo falar, mostrar o mapa sempre para vocês, mas assim, o que eu posso dizer para vocês é que 92% dos prefeitos que têm o IBEM como ferramenta de planejamento de ações, eles têm uma avaliação superior à média de todos os outros prefeitos. Tá? Vou repetir, 92% dos prefeitos que têm a ferramenta, nossa ferramenta, o IBEM, como ferramenta de gestão, onde vai olhar o que as pessoas querem que eu faça, é o que eu vou fazer. E não inventa a roda. Tá? E por que isso acontece? Isso parece um negócio absurdo, né? De difícil de entender. É que as pessoas querem cada vez mais que o gestor público seja gestor, que ele solucione os problemas. Não quer o gestor lacrador, ele não quer o gestor politiqueiro, ele não quer o gestor que anda no centro da cidade dá balinha para a criança, ele quer que resolva o problema. E antigamente, quando você tinha a informação concentrada na mídia, que aí o gestor da cidade conseguia falar, poxa, não fala isso aqui, não fala isso, e tudo bem. Isso que me incomoda muito na mídia, ela acabou se desconectando da população. O que acontece? As redes sociais vão lá e denunciam o prefeito. Elas filmam, elas mostram, virou um grande problema para o gestor público. Então, nós temos aqui, finalizando, os 4 primeiros temas dessa série de 5 vídeos que eu vou fazer. No próximo eu vou falar sobre 3 temas, depois 3, e os 3 últimos que vocês estão olhando ali, que são um tema que aparece com 31%, vocês devem estar pensando, pô, é a segurança, saúde, a gente vai ver, tá? Mas os 4 primeiros temas. Então, em 5% das cidades, durante o ano de 2024, nas eleições municipais, onde nós fizemos muitas pesquisas nessas cidades, em todas as regiões do Brasil, nós tivemos 16 temas que chamaram a atenção. E os 4 últimos eu destrinchei hoje para você, tá bom? Na semana que vem a gente vai falar sobre os próximos 3. Um grande abraço, até a semana que vem.